gente, tudo bem? Eu sei que vocês estão com saudade de mim, porque faz um tempinho que eu não venho aqui postar. Pois então, hoje eu vim falar de um assunto muito polêmico que foi pra mim, e creio que pra várias meninas também seja, tá? O que acontece? Hoje eu vim contar sobre a permissão pra dirigir, a permissão internacional pra dirigir, e como foi essa questão de fazer e tudo mais. É o seguinte, eu ia embarcar a princípio dia 1º de maio. Porém, o que acontece? A minha carta de motorista aqui no Brasil, a nacional, ela é permissão. E ela venceria no dia 5 de maio. Ou seja, um dia depois que eu chegasse na casa da família. E se eu tirasse a permissão internacional para dirigir, a famosa PID, com essa carta, ela ia vencer um dia depois que eu chegasse nos Estados Unidos. Então, para mim, não tinha como. E o que aconteceu? Eu fui correr atrás porque queria embarcar dia 1º de maio e eu queria muito correr com isso para poder, né? Eu já tinha combinado, a Paris América já tinha me enviado todos os documentos com essa data e tudo mais. Então, eu fui correr atrás disso para ver se o que eu conseguiria fazer. Antecipar a minha carta definitiva, pegar essa definitiva e virar ela permissão internacional para dirigir. Porque assim eu ia ter, né, o ano todo com a permissão internacional para dirigir a validade. Porém, esse procedimento ele não é fácil e não é possível fazer. O que acontece? Você só pode trocar sua permissão para dirigir nacional pela carteira definitiva nacional depois de um dia de vencimento dela. E o que acontece? Eu não iria estar aqui nesse período. E se fosse para renovar e a minha mãe mandar de volta para os Estados Unidos, ia demorar em torno de um mês. Então não ia adiantar, porque eu teria que dirigir de qualquer forma quando eu chegasse lá. Então eu fui atrás de todos os planos possíveis e imagináveis contra o Detran. Eu moro em São Paulo, tá? Só para deixar bem claro. Contra o Detran da minha cidade, para tentar antecipar de qualquer forma a minha carta definitiva. Então eu fui no Detran, eu aleguei que eu ia viajar, eu levei carta da agência, eu levei a questão o placement pack, o placement letter que vem na agência, e o Detran não permitiu. E falaram para mim que eu só conseguiria uma autorização de virar permissão para dirigir para carta definitiva se eu tivesse uma ordem de juiz. Ou seja, eu teria que ir atrás, né, de advogado e tudo mais, para poder fazer isso. O que acontece? Eu tava até preocupada em falar isso com a minha host family, né, porque até então eu falei pra ela que eu tava apta a dirigir, a gente já tinha combinado a data, era pra ter embarcado em abril, não foi em abril, agora era pra 1º de maio e não ia de novo. Então, o que eu fiz? Antes de eu preocupar minha host family, eu procurei todas as possibilidades. Então, o que acontece? Eu fui atrás de um amigo que é advogado e eu pedi pra ele me ajudar com isso e ver o que ele podia fazer. Ele disse que iria ver o que a gente conseguia fazer pra tentar, né, de qualquer forma, ou ele lá no Detran ia alegar alguma coisa, ele disse que ia estudar esse caso e ia ver. E que seria bom a gente ir com 30 dias antes de antecedência do vencimento da minha permissão. Então, como era bem antes ainda, eu tinha que esperar de qualquer forma. O que acontece? Nesse meio tempo, eu já fui procurando outras alternativas. E eu achei uma alternativa, através das meninas do Face e tudo mais, sobre uma tradução juramentada da minha carteira de motorista. Ou seja, não iria ser a permissão internacional para dirigir, mas seria uma tradução juramentada. Eu mandei orçamento para esse lugar, pedi que eles avaliassem o caso, e eles me responderam, falaram que dava para fazer e tudo mais. Só que tem um porém, gente. Não é todos os lugares dos Estados Unidos que aceitam essa tradução juramentada da sua carteira de motorista. Inclusive eles eram um site estrangeiro, não era brasileiro, que faziam isso. Só que assim, eu não queria correr esse risco, porque tem estado nos Estados Unidos que não aceita nem a PID, imagina uma tradução juramentada. Então eu fiquei com medo de gastar dinheiro, porque não era barato, era caro. Eu fiquei com medo de gastar dinheiro nessa questão de tradução juramentada internacional e chegar lá, dar pau, entendeu?
Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o orçamento dessa tradução juramentada, escrevi um e-mail para minha amiga aqui, para minha agente da Experimento, pedi para ela analisar e ver o que ela achava e escrevi um e-mail também para a Opera in America, que eu queria saber se aquilo era válido. O que aconteceu? A minha agente respondeu, falou que realmente aquilo era válido, só que eu corria o risco de chegar em Virgínia, que é o meu estado, e não ser aceito. Entendeu? E aí eu ficaria sem a PID, sem a tradução e sem nada. Então imagina. O que acontece? A minha agente passou para a Opera in America. A Opera in America não aceitou essa tradução juramentada. Falou que não era possível embarcar com isso. Ou era com a PID ou era sem a PID. Embora eles não deixem embarcar sem a PID, tá? Mas eu tenho um e-mail falando que era com ou sem, enfim. E aí eu fiquei nesse impasse. E agora, o que eu faço? Conto pra minha host family e adio o embarque? Ou tento mais a opção do advogado, do juiz e não sei o quê? O meu amigo falou que esse negócio poderia levar muito tempo pra ser resolvido, se fosse parar em questão de juiz, né? Porque tem que abrir um processo e toda essa história. Então eu ia levar tempo, eu ia perder tempo, não ia dar tempo de eu embarcar nem dia 1º, nem dia 19, não ia dar tempo. Então, o que eu fiz? Eu fui conversar com a minha host family, né? Fui explicar para ela como que funcionava a questão da permissão, a questão da carta definitiva, que se fosse de carta definitiva para carta definitiva, eu conseguiria renovar com 30 dias de antecedência, mas como era uma permissão para dirigir aqui no Brasil e eu estava indo pegar a carta definitiva, eu não conseguiria isso. O mínimo que o governo propõe é quando chega uma carta que eles te dão 3 dias de antecedência para você renovar. Então, em vez da minha carta vencer no dia 5 de maio, iria vencer no dia 2. Para mim, não fazia diferença isso, enfim. E aí, eu conversei com a minha host family, a minha host family conversou com a LCC, que conversou com a Opera in America, e, por fim, resolveu adiar o meu embarque. É por isso que eu não embarquei no dia 1º de maio e é por isso que eu estou embarcando no dia 19. É por causa da porcaria da permissão internacional para dirigir. Quando a gente mais precisa do governo, quando a gente mais precisa de ajuda, infelizmente é assim, não pode, não dá. Dane-se os seus motivos. Se fulano morreu lá na puta que pariu e você tiver que dirigir, filha, esquece. Eu sei que é um exemplo bem chulo, mas é isso aí, menina, só para vocês terem uma noção. Então, eu vou dar um conselho pra vocês, tá? Eu sei que tem muitas meninas nesse embate e caçando coisa. A melhor coisa que vocês fazem é conversar com a host family de vocês e explicar o que está acontecendo. Não saiam do Brasil sem a PID, gente. Isso é uma segurança pra vocês. Sabe por quê? Tem lugar nos Estados Unidos que a PID você pode dirigir com ela por 1 ano. Tem lugares que, como a Virgínia, que é o lugar que eu vou, eu só posso usar a PID por 3 meses. E eu vou precisar dessa PID pra mim tirar a minha driver's license. Ou seja, então tem lugares e lugares. Então, antes de qualquer processo, qualquer coisa precipitada, pensem, pesquisem no estado que vocês estão indo para ver o que é. Entra lá no site do DMV, joga DMV, joga mesmo, DMV e o nome do seu estado no Google que vai aparecer todas as informações, gente. E isso é sério, é muito importante, porque como a Opera in America fala, não embarquem sem a PID. Eu sei que em alguns estados do Brasil, como aqui em São Paulo, isso faz muita diferença, porque é muito dinheiro. Eu vou gastar R$221 só com um livrinho que nem vem traduzido. Mas eu não quero correr esse risco, entendeu? Porque quando eu for tirar minha driver's license lá da Virgínia, eu vou precisar desse livrinho, entendeu? Pra mim não ter que fazer aula, pra mim falar que eu já sou habilitada, enfim, eu só vou descobrir realmente isso lá. Mas o meu conselho é a vocês, não procurem outras formas, não vão com esse negócio de tradução juramentada. Isso é regulamentado? Só que o problema é que você não sabe se você vai se dar bem ou se você vai se dar mal. Deve ter menina que se deu bem, mas deve ter menina que se deu mal com isso, eu não sei. Então, meu conselho é, gente, tá com esse problema?
conversem com a host family, eles vão entender. É muito difícil eles não entenderem isso, sabe? É muito difícil. A minha host, eu sempre achei que ela era uma pessoa séria. Eu achei que ela ia achar o cúmulo do absurdo. E ela entendeu, ela me deu super apoio, falou que não tinha problema, que ela ia se virar até a data que eu fosse embarcar. Então, gente, eu acho que assim, não escondam da sua host family esse problema. Porque realmente é um problema, gente. É um problema. E assim, façam a PID. Meninas que moram nos lugares que a PID é mais barato, que seja 40, 50, 70, amém pra vocês que seja esse valor, porque tá barato. Então façam, não precisam nem pensar, vocês façam. Lembrando que a PID, a Permissão Internacional para Dirigir, é válida da mesma data que a sua carteira nacional. Então, ou seja, se a sua carteira nacional vai vencer daqui 5 anos, a sua PID também vence daqui 5 anos. Mas se a sua carteira nacional vencer daqui 1 mês, a sua PID também vai durar 1 mês. Então, prestem bastante atenção nisso. Corram atrás do Detran, do Ciretran, do que for aí na sua cidade, do Poupa Tempo. E olhem como é que dá pra ser feito, tá? Mas façam a PID, meninas. Não deixem de tirar, porque isso pode ser que seja um problema se você estiver sem lá, tá? Independente se você vai ter que tirar sua DL lá, independente se você vai usar ela por 1 ano, por 3 meses, por 5 meses, por quanto for, façam. A carta do governo, quando a gente tem a permissão internacional, quando a gente tem a permissão para dirigir nacional aqui no Brasil, vem uma cartinha, acho que uns 10 dias antes de vencer a sua permissão para você trocar, né, de permissão para definitiva. Então vem uma cartinha do governo para sua casa, explicando, te dando parabéns por ser um excelente motorista, por não ter dado nenhum problema com a sua carta. A cartinha é essa aqui para vocês terem noção, vem o nome e tudo mais. E aqui vem falando as opções que você tem para ir tirar a sua CNH definitiva, tá? Aqui em São Paulo, o valor da CNH é de R$33. Para você trocar de permissão para CNH, são R$33. Então, aqui dá para você receber em casa, dá para você ir tirar lá, dá para você pagar direto no banco. E, inclusive, aqui fala que você pode trocar, né, com uns diazinhos de antecedência. No meu caso, foram 3. É isso, menina. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu ainda não fiz a minha permissão internacional para dirigir. Eu vou lá amanhã renovar minha definitiva e solicitar a permissão. E eu espero que... Eu vou pedir para retirar, porque eu não posso ter o luxo de esperar pelo correio, porque vai saber o que pode acontecer nesse meio tempo. Então, para mim ter que ir lá ou não, tanto faz. O Detran é pertinho da minha casa, se eu for no Poupa Tempo também é perto da minha casa. Então é isso. Eu espero de verdade que vocês não tenham dúvidas e que façam as coisas direitinho e que pesquisem muito sobre isso, pesquisem sobre o seu estado nos Estados Unidos, pesquisa sobre como fazer isso aqui no Brasil, tá? Pra quem é de São Paulo, as minhas dicas aí acho que já foram relevantes. Não tem jeito e pronto, a não ser que a sua carta seja definitiva. E é isso. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, se vocês quiserem me falar, se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa que vocês queiram que eu fale do meu processo, como que tá sendo e tudo mais, eu fico aqui e espero que vocês coloquem isso nos comentários. Porque é bom, porque por mais que eu faça os vídeos, eu tenha as minhas ideias, vocês podem ter outras curiosidades também que eu não saiba. Então, se vocês tiverem, meninas, por favor, coloquem nos comentários do vídeo ou do blog mesmo. E dão um like aí no meu vídeo, curtam a página, comentem no blog, que eu fico muito feliz de saber que eu tô conseguindo ajudar vocês. Fico muito feliz de saber que os meus vídeos e que os meus posts estão sendo utilizados de alguma forma boa. Então é isso. Eu espero ter ajudado. Não se apavorem. Sinceridade desde o começo com a Host Family é tudo, porque eles prezam por isso. E eu acho que isso não precisa se tornar um problema gigantesco. É um problema pequeno que você pode deixar pequeno e consegue resolver com a ajuda da sua host family, com a ajuda dos seus pais e com as suas pesquisas no Google. Gente, Google é tudo. Se não fosse o Google, meu Deus, eu não sei onde é que eu estaria hoje. Enfim, é isso aí. Um grande beijo. Eu acho que o próximo post é surpresa, eu não vou contar pra vocês não. Que também é burocrático, mas eu não vou contar não. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau!